Toledo, vamos iniciar a sua mágica. Tem muitos números para a gente destrinchar aí, né? Então vamos começar pelaquilo que todo mundo noticia e que eu particularmente nem considero a coisa mais importante, que é a tal da pesquisa estimulada, né? Que é quando o entrevistador se aproxima do entrevistado, e é literalmente assim, porque é na rua, né? E fala, se os candidatos fossem esses daqui, em quem você votaria? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um cenário que, para a gente não colocar todos os cenários pesquisados, eu fiz um resumo para a gente entender o que aconteceu. Então, o Lula, no cenário que ele tinha a maior intenção de voto estimulada em dezembro, chegava no máximo a 41% e o Flávio chegava a 18%. Nessa pesquisa de março, né, que foi concluída no dia 5, na quinta-feira, o Lula oscilou dentro da margem de erro de 41 para 38, a margem de erro dessa pesquisa são 2 pontos percentuais, lembrando que conta no 41 e conta no 38. Então ele poderia ter 39 ali e aqui ele poderia ter até 40. Então por isso que a gente diz que está dentro da margem. Oscilação de 3 pontos dentro da margem, talvez indique uma queda, só vamos saber isso na próxima rodada. Flávio tinha 18, foi para 32, um crescimento de 14 pontos e isso virou manchete. Exato. E é aí que eu vou segurar você para poder usar tudo o que você tem e que o Toledo estava explicando ali para a gente enquanto a gente estava debatendo a pauta do programa, porque isso aqui foi martelado, por óbvio, como assim, nossa, olha a estilingada que ele deu, esse crescimento vertiginoso. O Toledo vai te mostrar que mas não é exatamente isso. Por quê, querido? Olha só, ele cresceu 14 pontos. Mas o que aconteceu com o Ratinho Júnior, né? Candidato, um dos potenciais candidatos do PSD do Kassab? Foi de 12 para 7. Caiado, outro potencial candidato do PSD do Kassab, foi nesse cenário 7 aqui, 0. Dependendo do cenário. Se a gente considerar a soma dos dois, tem uma queda significativa. A mesma coisa com o Zema, foi de 6 para 4. Então, o que aconteceu? A partir do momento que o pesquisador informou o eleitor, porque foi isso que aconteceu, né? Não foi todos os 150 milhões de eleitores ficaram sabendo que o Flávio Bolsonaro é o candidato do pai. Mas e a gente vai demonstrar isso na tabela seguinte. Quando ele informa, ele fala, então é o Flávio, então eu vou votar no Flávio. E ele já estava votando aonde? Já estava votando no Ratinho, já estava votando no Caiado, já estava votando no Zema. Então você tem uma transferência, uma realocação dos eleitores. O que o Toledo está mostrando para a gente, então, é que esses 3 nomes aqui, se você pode colocar o Eduardo Leite, tem esses cenários também, mas o movimento é o mesmo, né? Este eleitor que estava aqui buscando alguém no campo da centro-direita, uma vez informado que há um Bolsonaro representando, este eleitor que estava buscando uma opção longe do Lula, migra uma parte substancial dele. Então o Flávio cresce dentro de um eleitor já do campo da direita. Todos do mesmo lado. Que foi ali meio que por força gravitacional do sobrenome. E com essa artificialidade, que ele está sendo informado não porque ele se preocupou, ele está preocupado com a eleição, ele está interessado em saber quem é o candidato do Bolsonaro. Não, ele foi abordado na rua ou num ponto de fluxo pelo pesquisador do Datafolha. Pesquisador, as opções são essas. Ele fala, nessas opções eu vou votar no Flávio. Por que está 0 aqui? Porque o Kassab tomou uma decisão. Aí você pode explicar melhor do que eu. Podemos. É porque é o seguinte também, gente. Tem uma má notícia para alguém muito grande aqui nessa pesquisa. E por mais que você tenha visto aquele encolhimentozinho do Lula na margem de erro, não é dele que eu estou falando. É de Gilberto Kassab. A má notícia, na verdade, é para aqueles que vinham pregando a tese da terceira via. Porque o que a gente vê? A polarização está cristalizada. Sim. Entre os dois, digamos, grandes líderes de massa aqui, porque o Flávio herda os votos e o Toledo vai mostrar que ele herda também o ônus e o bônus, né? Ele herda também a rejeição do pai.
o que acaba esvaziando aqui. Então, Gilberto Kassab, do PSD, que filiou 3 pré-candidatos, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, 3 governadores, bem avaliados todos eles, não está encontrando espaço para crescer. Uma vez que você tem um representante da família do clã Bolsonaro, ele puxa. E aí, o bastidor que eu estava contando para o Toledo aqui antes da gente entrar no ar é: o Kassab vai antecipar o anúncio de quem será o cabeça de chapa, digamos assim, da terceira via. Isso explica por que esse 0. Porque em dezembro, teoricamente, Ratinho Júnior e Caiado poderiam sair juntos, né? Cada um por uma legenda. Por isso, tinha 19 pontos aqui. Com a decisão do Kassab de juntar todos eles num partido só e vai ter que, primeiro, uma prévia, digamos assim, para escolher qual é o candidato, eu botei o cara que tinha a maior intenção de voto, para ainda roubar menos votos do Flávio, né? Ou seja, é um cenário em que ele cresce menos, poderia crescer até mais, por isso que está 7-0 aqui. Ô, e Zé, não tem o Eduardo Leite, porque o Datafolha não pesquisou o Eduardo Leite em dezembro, então não tinha como fazer a comparação. de comparação. Ô, Zé, deixa para a gente avançar, que essa é a tabela que ele menos gosta, tá? Mas eu quero falar deste personagem. Sim. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, chegando aí entre 6 e 4 pontos percentuais, ele pontua menos do que o Ratinho Júnior, que é de um estado muito menor, com menos eleitores, né? Em tese, aqui teria um campo muito mais vasto para poder fazer um número que desse alguma pressão, né? Para mim também, como cabeça de chapa, aqui está inviabilizado, não existe Zema do Partido Novo, porque pontua muito mal, estando no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, não tem como. Segundo? É o segundo, né? Segundo, Na frente do Rio, é isso mesmo, São Paulo, Minas e Rio. Exatamente, quer dizer, e aqui fica claro que o Zema não é um campeão de votos, não será um campeão de votos, e não vai ser ele que vai fazer a chapa do Novo estourar de voto na chapa proporcional. Como vice, você acha que ele nutre? Porque muita gente fala nessa chapa aqui, Flávio, Bolsonaro e Romeu Zema. É somar 4 pontos? se tanto. Vamos para a tabela que você gosta mais. Explica para a gente o que vem por aí. Só para terminar? Claro. Por que o Lula oscila 3 pontos? Porque entraram mais 2 candidatos. O Renan... Do MBL. Do MBL, né? Que tem o partido Missão, né? Isso. E o Aldo Rebelo, que era um cara do PCdoB, que agora está na Democracia Cristã. Substituindo o Eimael. Eu não sei se eu perdoo ele por isso, porque eu não posso ficar sem esse jingle, né, pela primeira vez. Aí você vai falar, mas Toledo, o que o MBL tem a ver com o Lula? Num cenário que tem mais candidatos, a tendência é você dispersar mais só porque o cara tem a opção de escolher um desses nomes. Mas essa tabela é uma imposição de problemática, Dani. Por que eu digo isso? Porque a imensa maioria das pessoas não está preocupada com a eleição, porque são pessoas normais, não somos jornalistas que vivemos de falar desse assunto, tá certo? Então, é uma imposição de problemática, isso daqui é uma projeção do que pode vir a acontecer no primeiro turno. Tanto que a pesquisa em outubro haverá eleição. Se a eleição fosse hoje... Essa é a pergunta do IPEC, a do Datafolha em quem você votaria, entendeu? Então, assim, não muda muito o efeito, mas tem alguma diferença. Mas o fato isso aqui é uma projeção, isso daqui não é um resultado real.